Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula de revisão, pessoal. É isso aí. Hoje nós vamos falar do ponto 11 ao ponto 16 do edital Delegado de Polícia Santa Catarina da disciplina de Criminologia. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Martins, professor, delegado de polícia. Estou junto com você rumo à aprovação. Mais uma vez eu peço, é gratuito, não custa nada, deixe o seu like, se inscreva, ajuda muito isso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado quando nós tivermos um vídeo novo. E deixe seu comentário aqui, eu vou ter o maior prazer em responder e conversar com você, tá bom? Fincadas essas premissas, vamos lá, pessoal? Ponto 11 ao ponto 16 do edital revisão, lembrando que tem material aqui embaixo, você pode baixá-lo, assim como os outros vídeos anteriores, tá? Só olhar aqui no canal, beleza? Então vamos lá. O ponto 11 fala sobre mídia e criminalidade. O que você tem que levar para a sua prova? A mídia é esse conjunto de órgãos, redes sociais hoje em dia, com a divulgação, a propagação de informações, opiniões, notícias sobre fatos que ocorrem dentro da sociedade. Hoje, com essas novas mídias, leia-se, redes sociais, nós temos ainda maior, depois também, mas lá atrás, com o advento da rede mundial de computadores, nós temos cada vez mais acesso à informação de maneira rápida, de maneira a encurtar distâncias, de maneira também, infelizmente, sendo utilizada até mesmo para a prática de crimes. Aqui é voltado o estudo e a observação sobre a influência da mídia na sociedade. E nós podemos observar, leve isso na sua revisão, nesse ponto da mídia e criminalidade, são, muitas vezes, estímulos violentos propagados pela mídia, discursos e programas policiais sensacionalistas, muitas opiniões, muitas divulgações feitas pela própria imprensa, pela própria âmbito da informação, trazendo muitas vezes opiniões não científicas, baseadas no senso comum, trazendo assim uma cultura, uma sensação de insegurança, uma visão simplista de que expandindo o direito penal e com maior repressão resolve-se um problema que ele é multifacetado, não é apenas da polícia e do direito penal que vai resolver. E essa exploração de temas de maneira acrítica e utilizando o senso comum é uma marca. E isso cria, inclusive, a sensação de segurança. Evidente que no país nós vivemos um problema de segurança pública, isso é fato. Porém, a forma com que ele é exposto, a forma com que o debate é feito, por vezes muito raso, essa é a crítica aqui. Ele não contribui, na verdade ele amplifica, ele cria mais embaraço, ele acaba provocando condenações antecipadas, ele gera uma sensação de que expandindo as leis, uma maior repressão vai se resolver o problema, e até mesmo muitos governantes usam-se do direito penal, usa desse clamor pessoal, o próprio Congresso, para mostrar serviço e criando legislações penais em cima de legislações, alterações que muitas vezes até mesmo não surtem o efeito desejado, tá? E não vai ser a solução para um problema estrutural, que não apenas o direito penal, ok? Então leva isso para a sua prova. Dentro desse contexto, nós temos lá no edital do ponto 12 a criminalidade de massa e organizada. Dentro desse contexto, a criminalidade de massa, ela é assim categorizada, abarcando aquelas infrações penais provocadas na maioria dos casos em circunstâncias de oportunidade, atingindo bens individuais e específicos. Vamos lá, furto, roubo, crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, atingem bens individuais específicos e são provocados, na maioria dos casos, em circunstância de oportunidade para a prática daquele crime, tá? Já a criminalidade organizada, ela tem uma característica de atuação ampla, difusa, sem vítimas determinadas. Não obstante que em algumas situações
a atuação da organização criminosa, da criminalidade organizada atinja determinadas pessoas, mas o contexto, a característica é de que ela é uma atuação difusa atingindo a coletividade como um todo. E dentro da criminalidade organizada nós temos essa divisão, leve para sua prova, a criminalidade, né, mafiosa, criminalidade organizada mafiosa e a do tipo empresarial. A mafiosa é aquela estrutura hierarquizada, distribuição de tarefas, visando lucro, planejamento de lucro, usando, agindo de violência ou grave ameaça, impondo a lei do silêncio. Temos diversos exemplos, como, apesar de usar o nome mafiosa, tá? Não confunda necessariamente com a máfia italiana, né? Por exemplo, a Camorra, Cosa Nostra, mas nós temos dentro desse contexto cartel de Sinaloa, a Yakuza no Japão. Podemos definir assim, as organizações criminosas aqui no Brasil usam muito disso, violência ou grave ameaça, impõem lei do silêncio, há uma divisão de tarefas, uma estrutura hierarquizada, correto? Que inclusive, vamos lembrar, na Lei 12.850, está lá no artigo 1º a definição do que seria uma organização criminosa. Legal, pessoal? E já na outra vertente, a criminalidade organizada do tipo empresarial, ela tem uma estrutura parecida, eminentemente empresarial, que visa o lucro econômico dos seus sócios, e ao contrário da mafiosa, aqui na verdade ela busca o anonimato e deixa de lado intimidação e violência. Ela age por vezes às sombras e tendo geralmente como membros empresários, políticos, servidores públicos e outros, e sempre buscando esse lucro. Podemos destacar pessoas que se reúnem criando uma verdadeira organização criminosa para a prática de atos de corrupção. Muitas vezes ela não vai dar um disparo de arma de fogo, ela não vai matar uma pessoa diretamente, mas com os desvios por ela provocados vão causar um prejuízo de milhões aos cofres públicos e de forma indireta vão causar a morte, a falta de políticas públicas por conta desses desvios, ok, pessoal? Ponto 12. Vamos lá. Ponto 13, bullying, assédio social e stalking. Muito em voga esse assunto, tá? Lamentável essas ocorrências, mas vamos lá. O bullying é esse desejo consciente e intencional de maltratar, de causar sofrimento a uma outra pessoa, tá? Manifesta-se sobretudo no ambiente escolar, mas não fica restrito a ele. E a Lei 13.185, em 2015, ela criou políticas de combate ao bullying, definiu o que seria bullying, que vem de uma expressão inglesa, porém não havia nenhuma penalização até agora, janeiro de 2024, quando foi alterado e inserido 146A e o seu parágrafo único para punir o bullying e o cyberbullying. Eu fiz um vídeo aqui com as impressões críticas, o que mudou você pode ver aqui no canal, então não vou delongar com isso. Temos também um assédio moral, que também é um tema recorrente na criminologia e também chamado de manipulação perversa ou terrorismo psicológico, expressões mais comumente empregadas para sua definição. É perseguir com insistência, incomodar alguém, assediá-la de forma moral para conquistar, para conseguir algo. Não precisa ser necessariamente de cunho sexual, tá, pessoal? Tem um assédio sexual, inclusive, tipificado no Código Penal. E o stalking é uma modalidade mais grave do assédio moral, porque aí com essa conduta reiterada, tá, ela invade a privacidade da vítima, perseguição, invade a sua privacidade, causa danos emocionais, a própria reputação da pessoa, mudança do modo de vida, a própria restrição da liberdade da vítima por medo, por pavor de se encontrar com a pessoa, de estar sendo perseguido. Então, stalking também, uma palavra de língua inglesa, e houve a mudança na lei penal em 2021 e inserindo o artigo 147A
no Código Penal nosso, no Código Penal brasileiro. Beleza, pessoal? Leva isso para sua prova, as definições, é o mais importante, tá? E como houve alterações de 2021 para cá, na lei, é importante você saber. Vamos para o ponto 14, Sistema de Justiça Criminal. Segurança Pública é um direito e um dever de todos, está no 144 da Constituição Federal, e ela é composta por diversos órgãos, tá bom? O que eu quero dizer aqui, como o edital fala muito sobre a atuação da Polícia Judiciária, a Polícia Civil, ela serve também para apoiar o Poder Judiciário e, na vertente Polícia Civil e Polícia Federal, apurar a autoria e materialidade das infrações penais praticadas, exceto as militares. No outro sentido, a Polícia Civil, a Polícia Federal, quando leva a efeito a investigação preliminar, quando nasce um fato, é cometido uma infração penal, nasce para o Estado um poder-dever de punir. Mas para chegar a esse ponto, nós passamos por um caminho, e inicia-se com uma investigação. A atuação das polícias judiciárias, primordialmente, ela é repressiva após a atuação do fato, não descurando que nós temos também uma atuação ostensiva preventiva, visando prevenir, PRF, Polícia Militar, a Guarda Municipal, quando atua também, nessa vertente, porque cabe a ela, inclusive, proteger as instalações, os bens do município. Então, a Polícia Judiciária, ela faz parte do controle formal e ela atua após a incidência de uma infração penal. Ok, beleza, tudo bem. Aqui, gente, ela acaba participando do controle formal. Tem a instituição voltada para isso. Primeiro, a seleção, porque tem uma fase preliminar, uma investigação preliminar, e a ela incumbe a apurar. Além de apurar, ela também serve para evitar apressados juízos, tá? Evitar que o inocente seja acusado injustamente. Com uma investigação técnica de boa qualidade, você também consegue restituir o status quo que a vítima gozava antes da prática do crime. Conseguimos também, com uma investigação de qualidade, descobrir fatos ocultos, reduzindo as cifras negras que nós já vimos aqui. E uma investigação preliminar criminal de qualidade, ela também tem um fator simbólico, tá? Essas classificações já vamos encontrar muito com o doutrinador de São Paulo, o delegado de polícia Francisco Sanini, tá bom? Mas veja, controle formal, tá? Quando temos o controle social informal, feito pelas instituições, escola, igreja, seio social, família, e depois o formal, que cabe a esses órgãos instituídos. A primeira seleção é pela Polícia Judiciária, depois entrega o produto, normalmente o inquérito policial, e cabe ao Ministério Público oferecer denúncia, tá? Ou cabe também ao Ministério Público, por outros meios, oferecer a denúncia. Temos também ações civis públicas e tantas outras formas que cumpra o MP, nessa segunda seleção. E a terceira seleção é o processo criminal, é o Poder Judiciário no julgamento, na apuração, na aplicação da pena. Ok, pessoal? Então, esse é o ponto 14, leva para sua prova isso, esse papel da Polícia Judiciária, que é o que cobra aqui no edital. No ponto 15, fala de discursos punitivos. Vamos lá. Discursos punitivos, movimentos de lei e ordem, principalmente na década de 80, que tem o chamado tolerância zero. O que seria isso? Seria encrudecimento, de penas, atuar nos pequenos delitos, aplicar sanções exemplares e inibi-los, para que, se eu tiver uma tolerância zero com os pequenos delitos, eu evito que isso se propague e acabe migrando para delitos mais graves. Inspirado muito na teoria das janelas quebradas, tem como expoente James Q. Wilson, nos Estados Unidos. Vivemos muito esse movimento em 80, início da década de 90, principalmente com a experiência em Nova York, na época que o prefeito era o Rudolph Giuliani, ok? Então, e a teoria das janelas quebradas fizeram uma observação de que forma? Se você atira uma pedra numa janela e danifica a mesma, e se não houver desde logo uma troca, uma substituição, deixando ali, é muito provável que, se não houver a troca imediata, quando
com o passar do tempo, dá uma impressão de abandono, e outras pessoas que passarem lá vão sentir no direito de pichar, de quebrar as outras janelas. Então, com essa janela quebrada, pode evoluir para a destruição de todas as outras janelas, da destruição, da depredação do próprio prédio envolvido. Então, aí parte a ideia de que, combatendo os pequenos delitos de forma exemplar, de forma célere, eu faço com que uma asfixia, e eu evito, dou um exemplo também, passo uma ideia, uma mensagem, e eu evito também a proliferação depois dos crimes mais graves. Direito penal do inimigo, Gunther Jacobs, ele passa a sua teoria a dizer que o direito penal não protege bens jurídicos, mas que ele, na verdade, ele está protegendo a norma. Então, quando alguém delinquiu, ele reincidente, ele pratica crimes graves e reitera, ele é visto como um inimigo que precisa ser neutralizado. Este precisa ter um tratamento diferenciado do chamado cidadão. Então, ele é visto, aquele que viola a norma, como inimigo do Estado. Ok? E havendo a necessidade de aplicar-se penas mais severas, regimes de cumprimento de pena mais severo, porque ele viola sistematicamente a norma, e a aplicação dessa punição é a reafirmação da norma, ok? Gunther Jacobs, tá? O grande expoente do direito penal do inimigo. E a política criminal atuarial, ela, na verdade, ela se vale de dados estatísticos, matemáticos, para tentar traçar e determinar a probabilidade de ocorrência de fatos futuros concretos. O que faz aqui? Começa a incidir sobre grupos determinados. Então, a partir de estatísticas, vamos fazer uma prognose, vamos fazer uma observação para o futuro para tentar coibir determinadas condutas. Isso tem é muito direcionado a camadas da população, não a indivíduos específicos, mas a determinados grupos e determinados locais. E as críticas a ela, por exemplo, ela se vale do populismo, e também a mídia acaba ajudando com aquela sensação de segurança, com discursos punitivos, de tolerância zero, tá? Um apelo à justiça global, à criação, inclusive, de instituições internacionais para a punição de crimes transnacionais e tudo mais, e esse gerencialismo, que é esse método estatístico, ok, pessoal? Então, temos aqui, falei, tolerância zero, direito penal do inimigo e política criminal atuarial, beleza? E para encerrar, esse era o ponto 15. Ponto 16, abolicionismo e direito penal mínimo. O abolicionismo penal, ele vem na esteira de que o direito penal, o cárcere, não resolve o problema, ele está falido, e Sérgio Salomão Schecaria, ele, apesar de ter vertentes dentro do abolicionismo penal, ele finca alguns pontos comuns nessas vertentes abolicionistas. Vivemos uma sociedade sem o direito penal, ele diz aqui que mais de 90% dos crimes não são sequer noticiados, e mesmo assim os 10% nem todos eles são elucidados. Tá? Então já vivemos uma sociedade sem direito penal. Essas normas, elas acabam não protegendo bens jurídicos. O sistema penal, ele é seletivo e estigmatizante, ele é voltado para determinado tipo de população. Ele é burocrata, envolve várias agências que às vezes até mesmo estão em conflito entre si. Há uma divisão que, na verdade, no fim, segundo essa corrente, não atua eficazmente no combate, na repressão ao crime. Tá? Opera sob uma falsa percepção do consenso. Olha aí aquela velha discussão entre as teorias do conflito e do consenso. Concebe o ser humano, na verdade, como um inimigo de guerra, o criminoso devendo ser tratado assim. A vítima, na verdade, ela é esquecida, ela não interessa ao sistema penal, acaba provocando com a pena, né, é uma máquina de produzir dor inutilmente, porque não ressocializa, não cuida, né, da sua ressocialização, não cuida da prevenção, e a pena de prisão por tudo isso é ilegítima, tá? Esses são os pilares, ok? Leva a isso, a abolição, propondo outros meios, tá? Que não o direito penal para resolver a questão da criminalidade. E o direito penal mínimo, temos Alessandro Barata, inclusive tem um livro falando sobre a criminologia
Crítica, muito bom livro, tá? Para expandir o conhecimento. E o Alessandro Barata é o expoente, ele fala o seguinte: e quem defende o direito penal mínimo é a redução da aplicação do direito penal à luz dos direitos humanos. Não se prega aqui uma abolição total do direito penal, não, mas um direito penal mínimo que se selecione efetivamente os bens mais importantes para a aplicação do direito penal. Tá? E aí você até pode dar uma certa razão a essa teoria se você analisar que o direito penal é o soldado de reserva, o direito penal é a última ratio, o direito penal só deve entrar em cena quando todos os outros ramos do direito não são suficientes para solucionar aquela questão, aquele conflito. Tá? Mas o direito penal mínimo é diferente, tá? É uma redução, defende não uma hipertrofia do direito penal, bem diferente do abolicionismo que visa acabar, ok? O abolicionismo muito ligado à criminologia crítica, direito penal mínimo também, mas é uma forma até radical do abolicionismo, tá? Esse é o ponto 16. Então, pessoal, o vídeo já passou de 20 minutos, são esses os pontos, Veja os outros vídeos, tá? Ficamos do ponto 1 ao ponto 16, tá tudo aqui. Tentei fazer o mais rápido possível, não dá tempo de fazer discursos e aprofundar, mas é para a tua prova lá no dia 28. Então, boa sorte a você, tá bom? Tem um material aqui, em todos eles tem os slides e tudo, pode usar e abusar, tá bom? Mas deixa seu like, se inscreva no canal, meu filho, minha filha, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário aqui, ó. Forte abraço, boa sorte na prova!